Operações entre conjuntos. Vamos lá, nós temos 4 operações que a gente pode destacar. União, intersecção, diferença e produto cartesiano. Vamos entender o que é isso através de exemplo, tá? Eu tenho o conjunto A e B. Se eu quero a união entre A e B, eu quero unir todos os elementos que estão em A com os que estão em B. Gente, nesse caso, se eu fizer B união A, é o mesmo conjunto, tá? Então, A unido com B. O A é 1, 2, 3, vou unir com B. Como eu já tenho 2, só coloco o 4. Eu não vou repetir o elemento, tá? A intersecção B. A intersecção é o que está em comum entre os dois conjuntos, os elementos comuns aos dois conjuntos. Então, o que está em comum aqui? Só o número 2. A gente pode falar que é um conjunto unitário, só tem um elemento. B intersecção A é o mesmo resultado, tá? Agora, A menos B. Esse eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado e é um dos que me dá mais problemas. Eu quero tudo que está em A menos o que está em B. Então, eu vou copiar o conjunto A. Eu quero o conjunto A, mas eu não quero aquilo que estiver em B. Quem é que está em B aqui? É só o número 2. Então, o meu conjunto A menos B é formado por 1 e 3. Eu peguei todo o conjunto A, tirando o elemento que estava em B. E aqui sim, existe uma diferença. B menos A. Quem é B menos A? Eu quero o conjunto B, tirando o que está em A. Quem é o conjunto B? 2 e 4. Quem é que está em A? O 2. Então, B menos A é formado pelo número 4. E o que é produto cartesiano? O produto cartesiano também vai ser diferente, tá? A por B e B por A. Produto cartesiano é o conjunto de todos os pares que a gente tem cartesianos formados por A e B, onde o primeiro elemento é de A e o segundo é de B. Lembrando que pares ordenados, gente, pares ordenados dentro de um plano cartesiano, o primeiro elemento é X, o segundo é Y. Então, existe uma diferença se eu falar 1 e 2 e se eu falar 2 e 1. Dentro de um ponto, de um par ordenado, X vale 1, Y vale 2, tá aqui. E se eu falar em 2 e 1, X vale 2 e Y vale 1. São dois pontos distintos. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, vamos lá, vamos montar pares ordenados. A gente vai ter o A, 1, de B, 2. Ainda de A, 1, de B, 4. De A, 2, de B, 2. 2 e 4. Depois, 3 e 2, 3 e 4. Isso aqui fica bem legal quando a gente trabalha diagrama de Venn. Eu tenho o A, que é 1, 2, 3, e eu tenho o B, que é 2 e 4. Então, o 1 vai se relacionar com 2 e com 4. O 2 vai se relacionar com 2 e com 4. E o 3? O 3 vai se relacionar com 2 e com 4. Montei aí todos os pares ordenados, tá? Então, pelo diagrama de Venn, fica bem tranquilo. E se a gente quiser B cartesiano A? B cartesiano A vai ficar diferente. Por quê? Porque agora o primeiro elemento é de B.
Então, é 2 e 1, 2 e 2, 2 e 4. Depois, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. Espera aí. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, tá? 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. Então, são diferentes os produtos cartesianos, A por B e B por A. Da mesma maneira, são diferentes A menos B e B menos A. Porém, são iguais A união B, B união A e A intersecção B e B intersecção A, tá? Então, aí a gente tem as operações. Prestem bastante atenção nesse princípio da inclusão e exclusão. Ele resolve muitos exercícios também pra gente, tá? Eu vou exemplificar para vocês perceberem do que a gente está falando. Primeira coisa, eu tenho um conjunto A e B. E eu falo para vocês, gente, quantos elementos tem a união de A e B? Tá, o que vocês iriam fazer? Eu vou unir os dois, tá? Então, eu tenho 1, 3, 4, 1, 3, 4. Aqui 1 e 3 já foram, então ficou o 5. Professor, eu tenho 4 elementos, tá? Só que nem sempre esses dois conjuntos aparecem. Então, existe uma regrinha para a gente calcular isso. A regrinha é a seguinte. Vocês vão pegar o número de elementos de A. Quantos elementos tem A? 3. Mais, vocês vão pegar o número de elementos de B. 3. 3 mais 3, 6. Professora, mas tem que dar 4. Então, menos o número de elementos da intersecção. Gente, quantos elementos eu tenho na intersecção? Quem é que se repete? O 1 e o 3 são 2 elementos. 3 mais 3, 6. Menos 2, 4. Nesse caso, eu não precisei saber quem eram os elementos. Eu precisava saber apenas quantos elementos eu tinha. E através da quantidade de elementos, eu consegui resolver. Isso vocês vão ver como se aplica nos exemplos já já. Quando eu tenho 3 elementos, modifica um pouquinho a fórmula, tá? Quantos elementos eu tenho na união de A, B e C? Eu vou pegar os elementos de A, mais os elementos de B, mais os elementos de C. Eu vou ter que excluir as intersecções 2 a 2. A intersecção B menos A intersecção C menos B intersecção C. Mas eu tenho que acrescentar a intersecção dos 3. A inter B inter C. Então, gente, é um pouco diferente do de cima. Aqui eu vou somar os 3 conjuntos, elementos dos 3 conjuntos. Vou subtrair as intersecções de 2 a 2 e vou somar a intersecção dos 3. O primeiro exemplo que a gente vai fazer é um dos exemplos mais básicos que aparecem quando a gente trabalha com conjuntos. Em uma cidade existem 3 shoppings, X, Y e Z. Foi feita uma entrevista com as pessoas para saber sobre o hábito de frequentarem esses shoppings. E obteve-se o seguinte resultado disposto na tabela. X 220, Y 226, Z 226, X e Y 120, X e Z 130, Y e Z 110. Todos visitam todos os 370 e nenhum desses shopping 100 pessoas. Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o shopping X? Gente, nesse tipo de exercício, se vocês não fizerem o diagrama, fica muito difícil a resolução.
Então, eu começo montando X, Y e Z. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é verificar a intersecção dos três. Esse pontinho de encontro dos três. Quem frequenta os três? 70 pessoas. Então, eu vou começar por aqui. Aqui, 70. Pronto. Essa é a minha base. Comecei por outro lugar, eu erro o exercício. Quantos frequentam X e Y? 120. X e Y, eu tô aqui, ó, nesse pedaço. Só que quando eu olhar esse pedaço de X e Y, quem já tá aqui dentro? 70. Então, eu vou fazer 120 menos 70, que vai me dar 50. Então, quando eu colocar aqui, eu só posso colocar 50, porque 70 já estavam aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa com Y e Z. Y e Z, 110, tá? Y e Z, tô aqui, ó. Y e Z. Só que 110 menos os 70, que a gente já viu que é dos três. Então, eu só vou pôr 40, porque quando eu olhar Y e Z, eu vou somar 70 com 40, vai me dar 110. A mesma coisa eu vou fazer com X, Z. X e Z, 130. Então, eu vou fazer 130 menos 70, que vai me dar 60. Então, aqui eu vou colocar 60. Pronto. Terminadas as intersecções dos três e de cada dois, eu vou para cada um deles. X, 220. Olha a bolinha azul. Quem já está dentro da bolinha azul? Eu tenho 50, eu tenho 60 e eu tenho 70. Então, eu tenho 180. Quanto eu tinha que ter no X? 220? Então, só me falta eu colocar quanto lá dentro? 40. Porque 40 mais 180 vai dar 220. Vamos lá, vamos fazer a mesma coisa para Y. Em Y, quem eu já tenho? Eu tenho 50, eu tenho 70 e eu tenho 40. Isso vai me dar 9, 7, 160. Quanto eu tinha que ter dentro do Y? 226. 226 menos 60 vai faltar 66. Vou fazer a mesma coisa para o Z. Quem que eu já tenho dentro da bolinha vermelha que é o Z? Eu tenho 70, eu tenho 40 e eu tenho 60. Eu tenho 170. Quanto eu tenho que ter dentro do Z? 226 também. Mas como eu tenho 170, só faltam 56. Acabou? Não. Por quê? Porque nenhum ainda tem que entrar. Agora está fechado o meu quadro. Agora está completo. Agora eu posso responder o que ele me perguntar. Se ele tivesse me perguntado qual o total de pessoas que participaram dessa pesquisa, eu vou somar tudo isso mais o 100. Aí eu sempre dou a dica para vocês. Quando tiver que somar todo mundo, qual é o maior aqui? O Y e o C tem 226. Então, eu já olho Y 226. Ó, no Y já não tem 226. Aí eu somo com 40, com 60, com 56. Então, o que que eu fiz? Eu tirei essa bola que tá aqui em preto, sobrou esse e esse. Então, aqui, somo tudo. Aqui vai dar 12, vai 1, 3 e 4, 7, e 11, 18, 382. 382 frequentam algum desses shoppings, mais 100
vai me dar um total de 482. Então, 482 pessoas responderam a essa pesquisa. Não foi isso que ele perguntou, tá? Só estou dando exemplo para vocês. Ele me perguntou o quê? Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o Shopping X? Vocês estão vendo a bolinha azul? Na bolinha azul tá todo mundo que frequenta o X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tá fora. 66. Ô, canetão. 66, 40 e 56. E os 100 que não frequentam nenhum. Então, aqui eu já vou riscar para vocês verem. Ele está pedindo quais que não frequentam o X. Pronto. Todo o resto. Esses que estão na bolinha azul, eles frequentam o X. Então, sobrou 60, 40, 56 e os 100 que não frequentam nada. Vou somar, vai dar 12, vai 1, 16, vai 1, 262 pessoas não frequentam. Se vocês olharem pela apostila de vocês, alternativa C, tá? Tem alternativas. Então, a 262 pessoas. Aqui vem um exemplo para vocês de quando a gente não tem números e geralmente são exercícios que envolvem porcentagem, que nem esse, tá? Em uma universidade são lidos 2 jornais, A e B. Exatamente 80% leem o jornal A e 60% o jornal B. Sabendo que todo aluno é leitor de pelo menos um dos jornais, determina o percentual de alunos que leem ambos. Então, ele quer saber a intersecção. Só tem um jeito da gente estar resolvendo. Vamos pensar. A união entre A e B é igual ao número dos que leem A mais o número dos que leem B menos a intersecção. Então, o que a gente tem? Qual o total de alunos que a gente vai ter? Estamos falando de porcentagem. 100%. Qual a porcentagem que lê A? 80%. Qual a porcentagem dos que leem B? 60%. Menos os que leem os dois, que é justamente o que a gente quer saber, os que leem ambos. Então, passo X para lá, X vai ser igual a 80 mais 60, 140 menos 100, 40% leem ambos os jornais. Nós vimos aí um pouco da teoria de conjuntos, nós vimos alguns exemplos, e agora, façam os exercícios que estão abaixo, tá? Vamos lá, vamos treinar, porque é muito importante essa parte de conjuntos dentro da matemática.